surgiu essa ideia de usar CAR T-cells para doenças autoimunes, né, do modo geral. É bastante assim, fácil de entender, né? Então, a gente tem já um conhecimento assim, bem já consolidado nas neoplasias de células B, né, linfomas, leucemias. Temos aí dezenas de milhares de pacientes tratados aí no mundo. E por que não, então, usar essa mesma ferramenta, né, uma célula que destrói linfócitos B, para as doenças autoimunes mediadas por essas células B, né? Então, daí é que vem essa ideia, né, original. Bom, existem alguns modelos pré-clínicos. Eu trouxe um estudo aqui para a gente ver, né, em um modelo animal de lúpus, que foi publicado em 2019. É um estudo do Tennessee, com apoio do NIH. E aí, a conclusão desse estudo é que, né, CAR T-cells não somente para o câncer, né? Eles, então, estudaram aqui o uso das CAR T-cells anti-CD19 para duas linhagens de camundongos que são modelos genéticos para lúpus, né? Então, esses animais, eles nascem, ao longo da vida desenvolvem lúpus. É um lúpus bastante grave, né? As fêmeas morrem em 9 meses e que representa razoavelmente a doença nos humanos. E o que a gente vê, né, nas bolinhas em azul é que tanto numa linhagem quanto na outra, o uso das CAR T-cells anti-CD19, elas prolongam a vida desses animais, né? Olhando um pouquinho assim nos mecanismos, a gente vê que os títulos de anticorpos anti-DNA dupla hélice, né? Esse é um anticorpo patogênico no lúpus e que está associado com a atividade da doença e que está associado principalmente com nefrite lúpica. Eles caem com o uso dessas células CAR-T, né? Então, antes do tratamento, os pacientes não, né? Os camundongos tratados e não tratados têm o mesmo título, e após o tratamento, aqueles tratados, o título cai praticamente a zero. Isso se mantém aqui de 8 semanas até 18 semanas pós-tratamento, tanto para IgM quanto para IgG. E olhando mais especificamente aí para o rim, a gente vê que nos animais tratados, a proteinúria, né, que é uma maneira de a gente pedir a agressão, a lesão renal, cai, então, a zero nos animais aqui em azul, que são os tratados. Naquela imagem à direita, em cima são os animais não tratados, aquilo lá é um glomérulo. A gente vê que tem infiltrado inflamatório. Em vermelho, uma imunofluorescência para IgG, quer dizer, tem anticorpo ali, né, tem imunocomplexo ali depositado. E embaixo, um glomérulo no animal tratado, mostrando que esse infiltrado é muito menor e tem menos depósitos de imunocomplexos. Muito bom. Aí, e humanos, né? Fiz uma busca aí no PubMed. Se a gente fizer busca todos os dias, todo dia vai ter um estudo novo, né? Então, aqui trouxe os principais. E o que a gente vê é que as doenças principalmente tratadas são lúpus, as miopatias e a esclerose sistêmica. Então, vou falar um pouquinho dessas doenças, né? O que tem de experiência aí no mundo. Fiz também uma busca no clinicaltrials.gov e a gente tem 140 estudos em andamento também para essas 3 doenças principalmente e algumas outras mais. Bom, então esses estudos clínicos, eles basicamente, né, você tem um paciente com uma doença mediada por linfócitos B, né? Então é feita uma aférese, retirados os linfócitos T, eles são modificados em laboratório e são devolvidos para o paciente. Quando eles são devolvidos, à medida que que as CAR T-cells proliferam, os linfócitos B caem a zero, né? E depois de um certo tempo, as CAR T-cells desaparecem da circulação, enquanto que os linfócitos B voltam a aparecer, tá? Mais ou menos essa dinâmica que a gente vê em todos os estudos. Bom, primeira doença, né, o lúpus, acho que faz mais sentido a gente usar célula CAR-T. É uma doença, então, mediada por anticorpos, né? Tanto lesão direta por anticorpos, como depósito de imunocomplexos nos tecidos. E é uma doença muito inflamatória, que destrói, né, a função, destrói os órgãos, e em alguns pacientes bastante grave. Então, faz muito sentido a gente pensar num tratamento que bloqueia ali a produção de autoanticorpos. Bom,
Esse é um dos estudos mais completos, assim, e que mostram bastante como funciona esse tratamento. Né? É um estudo de um grupo alemão, né, que é muito ativo aí e aparece muito nos congressos, né? Eles usaram, então, as células CAR-T anti-CD19 para pacientes com lúpus grave. Bom, então, nesse primeiro estudo, é bastante pequeno, né? São 5 pacientes jovens, né, 18 a 24 anos, todos com lúpus muito ativo e refratário a várias linhas de tratamento. E a gente pode ver pelo perfil de tecidos envolvidos que é uma doença disseminada, né, e afetando aí órgãos nobres. Então, todos tinham rim afetado, né? 3 dos 5 tinham os pulmões também afetados, articulação, pele. Então, pacientes muito doentes, córtico-dependentes e sem uma perspectiva de tratamento além do que já tinha sido recebido. Bom, como faz parte aí do tratamento, né, esses pacientes tiveram a coleta de linfócitos, as CAR-T-cells foram preparadas, receberam condicionamento com fludarabina e ciclofosfamida. Cada paciente recebeu aqui 1 milhão de células por quilo, né, de CAR-T-cells por quilo, e os pacientes ficaram hospitalizados por 10 dias, mais ou menos, para monitoramento clínico. Bom, então o que aconteceu? Do ponto de vista das CAR-T-cells, tem uma expansão rápida aqui em vivo, né? Um pico aqui em torno de 9 dias pós-infusão, e logo depois elas começam a cair, e 1 mês pós-infusão a gente não tem mais célula, mais CAR-T-cell circulando, né? É um efeito bastante específico para células B, como a gente espera que seja mesmo, né? As células B elas caem vertiginosamente e permanecem negativas aqui durante pelo menos 30 dias. Os outros tipos celulares caem também por causa daquele regime linfodepletor, mas rapidamente eles voltam. Então, é um efeito realmente específico para linfócito B. E a atividade do lúpus nos 5 pacientes, né, cada coluna aqui é um paciente, cai bastante. O SLEDAI é um questionário que a gente usa, né, a gente pontua aí as manifestações. Quando o SLEDAI acima de 10 já é uma doença grave, então a gente vê aqui que tem 2 pacientes com 16 SLEDAI, um com 10 e 2 pacientes com quase 10, né? Então, eram pacientes realmente graves. E 3 meses pós-tratamento, esse SLEDAI caiu a 0, né, em 4 pacientes, e nesse aqui estava bastante baixo. Estou mostrando, então, o efeito clínico, né, dessas células. E o que é mais interessante é que, embora aquelas células, as CAR-T-cells durem só 1 mês, né, em circulação, o efeito permanece durante vários meses pós-tratamento, mesmo que as células CAR-T-cells desapareçam da circulação e mesmo que os linfócitos B voltem a circular, tá? Então, é algo que tem sido investigado, né? Bom, o que acontece? Alguma coisa acontece com esses linfócitos B, eles mudam pós-tratamento, então eles voltam de uma maneira menos agressiva para o paciente. Bom, de efeitos adversos nesse estudo, 3 pacientes dos 5 tiveram a liberação de citocinas leve, né? Um precisou de tratamento com tocilizumab, nenhum teve toxicidade neurológica e não teve nenhuma infecção grave pós-CAR-T, lembrando que era a época da Covid ainda, né? Bom, aqui aqui é a curva térmica dos pacientes, né? Então, 3 pacientes tiveram febre, esse paciente chegou aqui a 40 graus e meio, então é febre mesmo, né? Esse foi o paciente tratado, né? A proteína C reativa subiu em 2 pacientes e a interleucina 6 subiu em 1 dos pacientes. Mas tudo de curta duração, né? E resolvida sem sequelas, sem problemas. Esse mesmo grupo alemão depois publicou um segmento um pouco mais longo, aí, de 8 pacientes com lúpus, seguidos por 18 meses, mostrando, então, que aquele efeito de redução do anti-DNA nativo permaneceu durante vários meses pós-tratamento. Isso aqui é uma infusão só, né? Aqui no começo. A proteinúria caiu, né? E ficou praticamente negativa em todos os pacientes. E o consumo de complemento, né? Que reflete também a atividade inflamatória, normalizou, né? Os níveis estão normais e esses níveis de complemento ficaram altos
durante todo esse tempo. Então, um efeito clínico assim muito importante, muito relevante, rápido, né? E na maioria dos pacientes. Todos, né, na verdade. Bom, então, assim, no lúpus a gente vê uma resposta boa, é bastante robusto esse resultado. E as outras doenças, né, autoimunes, que têm os linfócitos T envolvidos bastante na sua patogênese, né? Será que para essas doenças também funciona? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um estudo de miopatia inflamatória. Isso aqui é um paciente com uma síndrome antissintetase, que é uma forma grave de miopatia, né? Eles têm inflamação muscular, fraqueza, né? Destruição muscular, uma doença pulmonar intersticial e um anticorpo que é característico. Então, a gente vê aqui, isso aqui é uma imagem de ressonância, né? À esquerda é a coxa de um paciente, então a gente tem o fêmur aqui e a musculatura. E se a gente olhar, tem um infiltrado branco, né? Toda a musculatura. Então, o músculo desse paciente está todo infiltrado com linfócitos, né? E está sendo destruído. E 30 dias pós-carticel, a gente vê que esse músculo já está mais escuro e mais normalizado, tá? A gente mede clinicamente isso pela força, né, que o paciente tem e pelos níveis de CPK. Então, esse paciente do slide anterior tinha níveis muito altos de CPK, entre 2.000 e 4.000, né? Isso aqui é 20, 30 vezes o normal, né? Refletindo esse grau de inflamação muscular. E esse caso traz uma história e ensina algo para a gente, tá? Esse paciente, ele então tinha níveis altos, quase 4.000 aqui de CPK, ele recebeu o tratamento de linfodepletor, ele recebeu as células CAR-T, houve uma melhora, uma queda da CPK, só que logo depois houve um rebote, tá? Ele voltou a piorar. Então, teve uma inflamação muscular exacerbada logo depois de uma melhora, né? Ao avaliar esse paciente, eles viram que essa piora foi concomitante com uma síndrome de liberação de citocinas leve, porém presente. E, junto com isso, eles observaram que houve uma proliferação de linfócitos CD8, tá? Que são as células que agridem ali a musculatura do paciente. Então, o que foi pensado? Bom, esse paciente recebeu um tratamento para linfócitos B, né, que foi bloqueado. Porém, as células T ficaram liberadas. E nesse contexto da inflamação aqui, da síndrome de liberação de citocinas, esses linfócitos T sofreram uma influência para proliferarem e, então, ativarem a doença, tá? O que foi feito? Esse paciente recebeu uma dose de tocilizumab para controlar a tempestade de citocinas e passou a receber micofenolato, um imunossupressor ao qual ele já tinha sido refratário, né? Houve uma queda das CPK e esse paciente, então, depois ficou bem, foi retirado micofenolato e ele manteve um bom controle da doença, tá? Então, esse é o primeiro caso de miopatia dos alemães. E depois desse caso, eles passaram a transplantar os pacientes usando micofenolato. Transplantar não, desculpa. Usar carticel nesses pacientes usando micofenolato, tá? Para controlar um pouco a proliferação de linfócitos T nesse momento aqui de inflamação. E aí eles mostram um segmento de 3 pacientes, uma outra publicação, que foram acompanhados por 3, 12 e 18 meses. E aí eles viram que com essa estratégia do micofenolato tem uma melhora importante, os pacientes então respondem bem, mantêm a doença controlada e tem um ganho de força, tá? Então, para miopatia inflamatória, tem um bom efeito. E a terceira doença, a esclerose sistêmica, é uma doença que é caracterizada aí por fibrose de pele e de órgãos internos, né? Pulmão, coração, trato digestivo, rim, uma doença bastante grave e para os pacientes mais graves tem uma mortalidade aí que é semelhante àquela das doenças oncológicas, e também tem sido, então, estudadas com as CAR-T-cells. Então, a gente tem aqui no grupo alemão também 4 pacientes com esclerose sistêmica, um segmento bem curto, aí de 6 meses, e aí eles mostram que o score de Hodgkin, que é
que mede o espessamento da pele, melhora, né, pós-carticel, tá? Então tem um efeito sobre a pele, e tem um efeito sobre a atividade da doença, tá? Então eles mostram que nessa publicação inicial, que é um tratamento seguro e que funciona para controlar a doença, pelo menos parcialmente. Apesar de ser considerado seguro, esses pacientes com esclerose sistêmica tiveram mais infecções do que os pacientes com lúpus, tá? Então tem relatos de pneumonias, de infecções, nada extremamente grave, mas uma incidência um pouco maior do que nos outros pacientes. E depois, num segmento mais prolongado desses pacientes, agora 6 pacientes seguidos por 1 ano, né, eles veem que a pele melhorou e permaneceu melhor durante bastante tempo aqui pós-tratamento com carticel, e os níveis de antitopoisomerase 1, que é um anticorpo específico da doença, também caíram, tá? Então, parece que é um efeito sustentado ao longo do tempo. Também tem um efeito sobre as úlceras dos pacientes. Então, esse aqui é um paciente com úlceras nas mãos, né? A gente vê que tem fibrose na pele, tem úlceras. E aí, 4 semanas, né, quase um mês pós-tratamento, essas úlceras melhoram, cicatrizam. E pela descrição, não dá para ver pela foto, mas parece que a pele melhora também, né? Esse paciente ganha um pouco de mobilidade aí. Aqui é a contagem de úlceras que melhora pós-tratamento. Então, é uma doença também que responde às carticels. Ainda existem alguns pontos, né, para discutir. Então, bom, sempre existe uma preocupação com a toxicidade desse regime linfodepletor, apesar de ser uma dose relativamente baixa, são pacientes já tratados e doentes, né, e que podem ter algum efeito colateral. O custo ainda é alto, né, a gente tem discutido isso muito hoje aqui. Apesar das complicações imunológicas terem uma baixa incidência nessas doenças, né, tanto a síndrome de liberação de citocinas quanto a neurotoxicidade têm sido descritas como bem controláveis, ainda são uma preocupação, né, e as infecções. E como o segmento ainda é curto, né, os efeitos de longo prazo ainda são desconhecidos, então será que essa doença vai continuar controlada em 5, 10 anos? Né? Será que tem risco de reativação da doença autoimune? E a linfopenia B prolongada. Tá? São todas preocupações que aparecem por aí. No futuro próximo, né, bem próximo, a gente espera. A gente pretende começar aqui um estudo com carticels para lúpus, né, pacientes com nefrite lúpica. Trata pacientes aqui do HC e do HC de São Paulo. Né, a Luciana está aqui para comprovar isso, e a gente espera ainda começar logo. E tem vários estudos aí em outros centros com células comerciais, e vai ser muito bom a gente ver essa experiência aí ao longo do tempo, né? Ver como é que isso aparece. E no futuro, mais futuro, né, existem alguns outros tipos celulares aí que podem aparecer, né? Então, a gente tem as células CAR T-cells, CAR de autoantígeno. Essa é uma célula que funciona como uma isca, né? É uma CAR T-cell que apresenta um autoantígeno e quando o linfócito vem reconhecer, ela destrói, né? Então, são as CAR T-cells e as CAR T reguladoras que, ao invés de destruir, né, de matar, regulam a célula-alvo. E tem outros, né? As NK, as CAR universais, uma lista aí maior de futuros. Só para mostrar um pouquinho essa CAR-T, esse aqui é um estudo lá da UPenn, já tem quase 10 anos, mas são camundongos que são modelos experimentais de pênfigo. Né? No pênfigo a gente tem anticorpo antidesmogleína, que são essas moléculas de adesão da pele. Então é uma doença bolhosa. Né? E aí quando esses animais são tratados com as CAR, né, T-cell, que apresentam desmogleína, né, que é o antígeno, elas destroem aqueles linfócitos e os animais estão tratados, têm uma resolução da inflamação da pele, enquanto que os não tratados continuam inflamados e com a doença bolhosa. Tá? E do ponto de vista das reguladoras, esse é o meu último slide, só para mostrar que a gente tem as CAR T-cells que são citotóxicas, que destroem então as células-alvo, e as células CAR Treg, que podem então suprimir as células-alvo por mecanismos contato-dependentes ou
por supressão aí do meio. Então, é algo que tem um futuro e pode ser que comece a aparecer aí nos próximos anos. Acho que é isso. Obrigada.